Fala pessoal, meu nome é Felipe Ribeiro e você está no canal Manual da Psicologia. Sejam todos bem-vindos. Então pessoal, como prometido, hoje eu vou falar um pouco sobre um psicólogo do desenvolvimento humano. O nome dele é Jean-William Fritz Piaget. Piaget nasceu em 1896 na cidade de Neuchâtel, Suíça. Piaget era biólogo, psicólogo, epistemólogo e sociólogo. Como biólogo, Piaget acreditava no ser humano que o ser humano é um organismo vivo que depende da sua própria inteligência e do seu próprio desenvolvimento para crescer como aquele organismo vivo. Já como psicólogo, Piaget acreditava que o método de desenvolvimento, o método de conhecimento do ser humano é pautado nos seus comportamentos. Ou seja, no comportamento humano, é a partir do comportamento humano que ele se desenvolve como ser humano, né? Como epistemólogo, Piaget visava o problema do conhecimento, priorizando a fase infantil. Uma das questões principais para Piaget era como que as crianças desenvolviam o conhecimento, como elas absorviam o conhecimento de fora e como ela relacionava o seu conhecimento aprendido com o mundo, né, em relação ao mundo. Piaget também queria descobrir como que as crianças saem de um conhecimento básico para um conhecimento mais avançado, um conhecimento mais complexo. Piaget, então, fica conhecido como um psicólogo do desenvolvimento. Piaget trabalhou no Instituto Jean-Jacques Rousseau, em Genebra, e Piaget, desde a sua infância, já com um talento invejável, aos 11 anos ele publica um artigo sobre um pardal albino que ele observava ao parque. Piaget desenvolveu um método clínico próprio que envolvia as crianças do qual ele estava ao redor. Ele pegava várias crianças e aplicava um teste nessas crianças para ver o resultado que elas tinham através desses testes. E o mais curioso é que Piaget lhe dava mais importância às respostas erradas das crianças. E também ele prestava bastante atenção como essas crianças lidavam perante a pressão de estar sendo testados, né? A partir disso, Piaget desenvolveu a psicologia da criança, qual o intuito dele era de como, através da educação infantil, a gente conseguiria promover uma paz diante de tanta guerra. Quando se fala em método de ensino de Piaget, não existe um método Piaget de se ensinar às crianças. O que existia eram os métodos que Piaget achava mais eficazes para se instruir uma criança, como por exemplo, dar trabalhos em grupo, fazer com que as crianças interajam umas com as outras e dar autodisciplina na criança, ensinar a ela a ter responsabilidade pelos seus atos. Piaget também dizia que a gente deve ensinar as crianças a sair do egocentrismo, ensinar que nem tudo é voltado a ela e ensinar também as crianças a se pôr no lugar das outras crianças. Um dos assuntos bem importantes que Piaget priorizava era que as crianças devem ser crianças, porque através dos brinquedos, das brincadeiras, elas conseguiam concatenar melhor as ideias de números e de letras com letras para se formar palavras. Um dos maiores problemas hoje é que os educadores querem ensinar as crianças, os adolescentes, os adultos de modo errado. Eles tentam sempre passar o máximo de conteúdo para que a pessoa decore, simplesmente para passar numa prova, para passar em um vestibular, para ser bem aceito na sociedade. Então eles ensinam um método de que a pessoa decora tudo simplesmente para passar em alguma prova. E logo depois a pessoa esquece tudo e não aprendeu nada, né? Piaget dizia que o ser humano não funciona decorando todas as coisas, que esse é um método errado de aprendizagem, que logo depois ele se esquece de tudo e toda a decoreba foi-se em vão. Piaget dizia que o ser humano não nasce uma tábula rasa e que ele nasce com o cérebro em formação. Então, se o cérebro ainda está em formação, ele ainda é limitado a tais aprendizado. Piaget passava muito tempo observando seus 3 filhos, desde a infância, e nessas observações é que nasce um dos seus primeiros livros, que é O Nascimento da Inteligência na Criança, em 1936. E é nesse livro que ele vai falar sobre os 4 estágios do desenvolvimento humano infantil. O primeiro estágio é o estágio sensório-motor, que vai do nascimento até os 2 anos de idade. É onde a criança começa a criar lógica nas ações e ela começa a fazer as imitações das outras pessoas, né? Ela começa a imitar o que as outras pessoas fazem.
O segundo estágio é o estágio pré-operatório, que vai dos 2 aos 7 anos de idade. É onde a criança começa a desenvolver um raciocínio e desenvolver intuição sobre as coisas. Só que esses raciocínios ainda limitado perante as ações delas. O terceiro estágio é o estágio das operações concretas, que vai dos 7 aos 11 anos de idade. É onde a criança começa a criar suas operações, seja elas mentais ou concretas mesmo. E começa a desenvolver raciocínio lógico e voltar a esse raciocínio. Ou seja, ela começa a falar sobre um assunto e não se perde dali para frente, ela consegue voltar e concluir esses assuntos. O quarto estágio é o estágio operatório formal, que vai dos 12 aos 15 anos de idade. É onde a criança já se vê como um adolescente e ela se aproxima melhor de uma lógica adulta. Esse estágio ele é bem sinalizado quando o adolescente começa a trabalhar com hipóteses já. Bom pessoal, um dos grandes problemas que a gente ainda encontra quando a gente fala sobre os 4 estágios de Piaget é que muitas das pessoas, educadores e alunos, entendem esses 4 estágios como ideias fixas na idade e não na essência de cada estágio. Isso varia muito, como por exemplo eu vejo muitos adultos que ainda estão na idade de adolescente, pessoas de 30 a 40 anos que não adquiriram ainda uma maturidade. Em 1950, Piaget escreve o livro Epistemologia Genética. Em 1955, Piaget fundou o Centro Internacional de Epistemologia Genética, onde ele vai desenvolver pesquisas interdisciplinares sobre a formação da inteligência. Piaget dizia que o ser humano ele é a obra dele mesmo, ele se autoconstitui. E também que ele não é o que o meio ambiente faz dele, e sim o que ele faz com o que o meio ambiente faz dele. Bom pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueça de curtir e deixe no comentário, é bastante importante para mim, sobre qual psicólogo você quer ver no próximo vídeo.